baixa, né? O Fluminense está bem demais, conseguiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. É um outro ambiente lá. André Pessoa conta pra gente as últimas do Flusão. Fala aí, André. Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço a você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Fluminense que vive um bom momento, voltou aos treinos hoje no CT Carlos Castilho e o técnico Luiz Ubeldia tem um desfalque importante para esse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Agostinho Canóbio não vai poder entrar em campo porque recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo das quartas de final contra o Bahia lá em setembro. O substituto natural dele é o Soteldo, que vem de boas atuações. 2 gols e 1 assistência nos últimos 3 jogos. Mas o Zubeldia pode optar por uma outra opção, como por exemplo a entrada do Hércules na equipe. Reforçaria o setor de meio de campo, mas mudaria o esquema tático da equipe. Seriam 3 jogadores de marcação no meio, né? O Martinelli, o Nonato e o Hércules ao lado do Lúcio Acosta. Enfim, opções que o Fluminense tem à disposição. O time treina ainda amanhã pela manhã, quando o Zubeldia deve definir a equipe que enfrenta o Vasco quinta-feira no Maracanã. Escobar, grande abraço. Quinta-feira, jogão, André Pessoa, o repórter gente boa. Ó, Fluminense... Boa, Jufo, muitas graças, Tico. Já chegou aqui na minha mesa, Rodrigo Jufo, falando com os nossos companheiros da ESPN México. Já está aqui, Jufo, já temos as imagens disso tudo. Ó, Rafael Marques também voltando aqui com a gente para trazer as informações do Fluminense para essa partida semifinal de Copa do Brasil. Mais uma vez, bem-vindo, Rafa, beijo para você. Para você, Glaucia, de volta aqui no Sport Center. Lembrando que o clássico dessa quinta-feira entre Vasco e Fluminense terá mais uma vez a arbitragem do paulista Rafael Klaus. Aliás, será o 7º jogo da temporada do Fluminense que ele vai apitar. Até aqui, em 6 jogos, o Fluminense venceu 3, perdeu 2 vezes e aconteceu um empate. Em relação à escalação, o técnico Luiz Ubeldia talvez mexa no meio-campo e recupere a condição do Hércules como titular. Com isso, o Nonato voltaria para o banco de reservas. O desempenho do Fluminense no segundo tempo contra o Bahia, no último domingo, aqui no Maracanã, melhorou quando o Hércules entrou na vaga do Nonato e pode ser que esta alteração se solidifique em relação ao time titular para o jogo da quinta contra o Vasco da Gama. O Fluminense tem apenas 2 jogadores entregues ao departamento médico, o zagueiro Manuel e o atacante Germán Cano. São as ausências, não ficam à disposição para o técnico Zubeldia, mas atualmente não são titulares, não podemos necessariamente chamar de desfalques. Conosco, aqui no Sport Center, a palavra de Paulo Henrique Ganso, experiente meio-campista, fez um golaço contra o Bahia no último domingo aqui no Maracanã, e ele sabe que, acima de tudo, o time precisa ter concentração e respeito ao Vasco, apesar da diferença de futebol que os 2 times vêm jogando. A gente respeita muito o Vasco, né? Porque o Vasco Bom, eu conheço o treinador pessoalmente, né? Um baita treinador. Então, se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo, segurança na defensiva e conseguindo fazer os gols na frente, que é isso que vai nos ajudar a passar primeiro, dar esse primeiro passo para a final. Não tem relaxamento, a gente tem, como eu falei, tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando sério. O Vasco não está para brincadeira também na Copa do Brasil, uma equipe muito forte, apesar de, né, não ter feito um Campeonato Brasileiro tão bom quanto a gente, né? Mas a gente, como eu falei, foco no objetivo, que é primeiro passar essa semifinal, humildade, e assim a gente vai conseguir chegar na final e possivelmente ser campeão. Ganso, mais uma vez, deve ficar no banco de reservas nesta quinta-feira contra o Vasco. Já pensando em 2026, o Fluminense começa a sondar a situação do zagueiro Nino, que pertence ao Zenit. O contrato com o clube russo vai até junho de 2028. O Fluminense já tentou uma negociação no meio do ano, mas os russos rechaçaram. Agora deve haver uma nova investida, até porque pessoas próximas ao Nino informam que o jogador tem o desejo de voltar a jogar no Fluminense, no futebol brasileiro. O time treinou hoje pela manhã no CT Carlos Castilho, amanhã outra vez o treino pela manhã, é a última atividade antes do clássico da próxima quinta. Glaucia. Boa, Rafa, chegou no pique aqui com a gente também para trazer as informações do Fluminense para esse clássico Copa do Brasil. Para de rir, Jailson. Não tenho condição também, viu? Gente, hoje ainda é terça. Ainda é terça. Vamos segurar a terça, 12h06. Vamos dar essa seguradinha aí. Concentra, ó. Vamos falar desse clássico. O Jufo destacou muito o período bom do Vasco lá para meados de outubro, que foi quando esses dois se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Teve um G8 ali, né? Pois é, um Vasco ali que em algum momento falou agora engata, agora vai.
Mas não, eu acho que o momento, o recorte dessa reta final de Campeonato Brasileiro pode falar muito para esse clássico, essa semifinal de Copa do Brasil. Um Vasco que vem caindo muito em desempenho, na tabela também, né? Acaba o campeonato ali muito próximo daquela turma de baixo. E um Fluminense que não consegue a sua vaga a Libertadores, no momento em que parece que o Zubeldia já de fato conseguiu organizar a casa. Começo completamente diferente pra mim. É completamente diferente. O Fluminense chega com a moral lá em cima, o Zubeldia com o time ajeitado, taticamente muito bem montado, a equipe do Fluminense recuperando alguns jogadores que foram até ovacionados ali, o Ganso, por exemplo, o Soteldo contra o Grêmio, o Thiago Silva fazendo gol importante, o Fábio agarrando a barbaridade. Então, assim, é completamente diferente. O Fluminense chega com a moral lá em cima, chega com o esquema tático definido, já sabe a forma que vai jogar, Martinelli numa temporada espetacular, e o Vasco chega de 7 derrotas em 8 jogos. E assim... Diferentes formas. Destruído é muito forte. Mas mentalmente o time está enfraquecido. Goleadas sofridas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E tem muito que resolver. Por exemplo, o Piton machucado. Aí o Vitor Luiz entra contra o Galo e faz gol contra. Já tem o Pumita Rodrigues que joga ali improvisado. E qual foi o jogo anterior que o Pumita entrou? Foi o Mirassol. Foi o Mirassol. O Pumita entrou pelo lado esquerdo e sofreu os 2 gols pelo lado dele. Da lesão do Piton. Da lesão do Piton. Então, assim, o Diniz que realmente vai ter que mais recuperar também a confiança dessa galera. O time do Vasco tá com a confiança ali um pouco mais abalada e, enfim... Em relação à forma de ataque, por exemplo, o Vasco não tem conseguido machucar os seus adversários, seja pelo lado direito com o PH, que sempre foi uma válvula de escape muito forte, com o Ryan mais centralizado. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei durante basicamente o ano todo. O Ryan, para mim, tinha que voltar a jogar aberto pelo lado direito. Tudo bem que o Diniz não tem muito centroavante, né, pra jogar centralizado, não vê ali no Verratti hoje, pelo chão, uma válvula para jogar na referência como camisa 9, mas eu acho que ele está tirando o melhor jogador da função dele, que é o Ryan pelo lado direito. Vamos ver como vai ser aí esse confronto. E para o Vasco, perdão, Mari, importante fazer esse primeiro jogo em casa, né? Já tentar conseguir algo interessante para esse jogo da volta, né? Exatamente, tem a maioria ali, né, no estádio. Eu não sei Mas não muda, é 50-50. 50-50, é verdade. Eu não sei se... Ai, que saudades disso, inclusive. A gente não vive isso aqui em São Paulo muito. Até isso é bom pro Fluminense, mas vamos ver. Fluminense, Eu não sei se em algum momento da temporada o desempenho, ou pelo menos o rendimento, ele chegou a ficar meio que igual, assim, entre Vasco e Fluminense. Porque o Fluminense também teve bons momentos com o Renato, né? Sim. Então, assim, teve ali algumas oscilações, mas se a gente pega, num geral, uma temporada que foi relativamente boa, tanto com o Renato e, por enquanto, excelente com o Zubeldia, né? Uma única derrota em 10 jogos, esses últimos 10 jogos. Tem um gap ali entre um trabalho e outro, né? Até o Zubeldia também pegar a mão. Um pós-mundial, né? Um pós-mundial bem cansativo também ali. Mas o Vasco não, o Vasco ele oscilou demais, né? A gente falou aqui algumas vezes, goleia o Santos e logo depois sofre uma sequência de derrotas. Aí goleia de novo na competição e sofre uma sequência. Boa tarde, abençoadas e abençoados. Estou chegando com tudo na tarde dessa terça-feira, com muitas informações do Fluminense. Fluminense que vem se preparando para esse primeiro jogo, né, da semifinal da Copa do Brasil. Não será um jogo fácil, a gente sabe que o Vasco está tendo uma sequência aí de derrotas, é um time que não vai vir motivado, mas o Fluminense tem que entrar em campo, implementar o que vem implementando nesses últimos jogos. Marcação, pressão, um time super agressivo, um time que é muito aguerrido dentro de campo, a gente tem que falar sobre isso. O time do Fluminense é um time assim, que se entrega muito, e um desses atletas que se entregam muito não vai estar em campo amanhã, que é o caso do Canóbio. Esse primeiro jogo da semifinal, ele não estará à disposição. Eles têm o Soteldo, Serna jogando muita bola, o Acosta sendo um grande personagem, né, dessa equipe do Fluminense. Então, assim, chegou a hora. Amanhã, né, Maracanã, os 2 jogos, vale ressaltar que os 2 jogos vão ser no Maracanã. Então, assim, o Fluminense vai jogar em casa e só a vitória interessa. Essa é a minha expectativa. Eu estou muito confiante de que o Fluminense possa fazer um bom primeiro jogo, né? E aí, no segundo jogo, com a carga máxima de ingresso dos seus torcedores, tenho certeza que o Fluminense vai conseguir avançar para a grande e tão sonhada final da Copa do Brasil. E o Fluminense, o presidente do Fluminense está falando que, pode fazer uma janela extraordinária na próxima temporada. Aí vocês vão me perguntar, Luiz, reforço galáctico chegando no Fluminense? É isso mesmo. O menino Ney pode estar chegando no Fluminense.
O Nino, como todos já sabem, está desembarcando no Rio de Janeiro para fechar com o Flusão e agora pode vir o Neymar. Eu queria saber de vocês, será que vale a pena o Fluminense fazer um altíssimo investimento? O Neymar, Rio de Janeiro, vai ter mente. A gente sabe que o Ganso, o grande parceiro dele de longa data, está aqui, né? Mas será que ele vai ter cabeça para jogar em alto nível, como já jogou? Pelo menos 30% daquele futebol. O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!